Oi pessoal, nós já estamos aqui preparando o Jornal Anhanguera, segunda edição, e você vai ver que o abuso sexual infantil está presente em muitos lares tocantinenses. Só neste ano, mais de 12 mil pessoas com até 17 anos foram vítimas deste crime. E ainda a Secretaria Estadual de Saúde está preocupada com a baixa procura pelas vacinas da gripe e do sarampo. A gente te espera daqui a pouquinho, logo depois da novela Além da Ilusão. Até já! Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical. Novo pronto-socorro. Agora com pediatria 24 horas. 2 crianças são abusadas por dia no Tocantins. A maioria dos agressores está dentro de casa. Sempre odiei ele. Nunca consegui chamar ele de pai, eu chamava ele pelo nome. Falando só em crianças e adolescentes, foram mais de 12.500 vítimas de algum tipo de crime aqui no estado no ano passado. Bombeiros do Tocantins vão para Pernambuco ajudar nas buscas por vítimas atingidas pela chuvarada nos últimos dias. Em Paraíso do Tocantins, polícia prende 2 pessoas em operação que investiga um abate clandestino de gado. É baixa a procura pela vacina contra a gripe e sarampo. A primeira etapa de ambas as campanhas termina nessa semana e o Tocantins não está nem perto da meta. Araguaína começa a aplicar a vacina de reforço para público entre 12 e 17 anos. Já entregou a declaração do imposto de renda? Prazo termina daqui a pouco. Como tem muita gente ainda que não enviou, pode haver dificuldades por conta de congestionamento do sistema. Hoje é 31 de maio e o seu J2 começa agora. Olá, muito boa noite para você. A partir de hoje eu te faço companhia aqui no J2. O abuso sexual infantil está presente em muitos lares tocantinenses. Só no ano passado, mais de 12 mil pessoas com até 17 anos foram vítimas de algum crime. A denúncia é a melhor saída para quebrar esse ciclo de violência e punir os culpados. Um trauma de infância que marcou a vida inteira dessa mulher, que hoje tem 33 anos de idade. Comecei a ter crise de pânico, eu desenvolvi depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E com isso eu me tornei uma pessoa 100% dependente, porque eu tenho crises com muita frequência, então eu não consigo sair sozinha. Fora isso, eu acabei sendo aposentada por invalidez, porque eu tinha muitas crises e ia parar no hospital. Ela sofreu abusos sexuais e o agressor era o próprio pai. Sempre odiei ele, nunca consegui chamar ele de pai, eu chamava ele pelo nome. Para os meus irmãos eu falava o seu pai. A dor foi tanta que ela bloqueou o tema na memória e só conseguiu falar sobre o assunto depois de muito tempo na terapia. As minhas lembranças vieram depois de alguns anos de terapia. Eu fiz psicanálise e a minha terapeuta conseguiu desbloquear algumas poucas memórias e com isso a minha família e outras pessoas próximas começaram a se lembrar de relatos meus de quando eu era criança e começaram a juntar as peças e ver que era uma coisa que acontecia sempre e que de alguma forma eu sempre tentava denunciar, mas eu era coagida como se fosse uma coisa assim, como se eu estivesse inventando, como se fosse uma coisa de criança. O grande desafio para identificar e punir abusos sexuais contra crianças e adolescentes é que, na maior parte dos casos, o crime acontece dentro do ambiente familiar e o agressor é justamente quem deveria proteger o menor. A maioria dos casos acontecem no ambiente doméstico, no ambiente familiar. A maioria dos abusadores são pessoas próximas. A denúncia é muito importante para que a gente consiga interromper esse ciclo de violência que essa criança ou adolescente esteja sofrendo e evitar que novas vítimas sejam feitas. Os números relacionados à violência contra crianças e adolescentes aqui no Tocantins chegam à casa dos milhares. Só no ano passado, para essa faixa etária, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foram mais de 12.500 vítimas de algum crime. Já esse ano, o volume beira os 5.000 registros desse tipo para pessoas de até 17 anos de idade.
Falando apenas em estupro de vulnerável, que são menores de idade e pessoas com deficiência ou sem condições de se defender, foram registradas quase 600 ocorrências em 2021 aqui no estado. A média é de praticamente 50 vítimas por mês, quase 2 por dia. A maioria dessas pessoas estava na faixa etária entre o fim da infância e o início da adolescência. Casos de violência não são raros e é preciso saber ler e ver os sinais que as vítimas podem dar. São vários sinais. Infecções sexualmente transmissíveis, irritabilidade, automutilação, choro com frequência, dificuldade em tirar a roupa. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, por meio do Disque 100 ou em qualquer delegacia, e ainda por meio de uma das mais de 140 unidades do Conselho Tutelar, presentes em todas as cidades tocantinenses. A comunidade não precisa ter certeza, nem mesmo o Conselho Tutelar precisa ter essa certeza, porque quem vai fazer a investigação é a polícia. Nesse contexto de proteção às crianças, o Ministério Público também tem um importante papel, garantindo que a denúncia será acompanhada e que, se for o caso, o agressor responda judicialmente pela violência. Nesse momento, o promotor pode pedir a prisão, pode pedir o afastamento do agressor do lar, o promotor pode pedir uma pensão alimentícia enquanto ele é afastado da casa, outras medidas de proteção em favor da vítima. Sempre hoje, o nosso objetivo é proteger a vítima. É muito importante procurar apoio e denunciar. Saber que isso vai ser pesado, não vai ser fácil, mas que pelo menos você vai evitar que uma pessoa como essa destrua a vida de várias outras pessoas, de várias outras crianças, o que é pior. A Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de drogas este ano. Um vídeo feito por agentes mostra o momento que cerca de 200 quilos de cocaína são encontrados no fundo falso de um caminhão. A apreensão foi durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O motorista informou que o flagrante aconteceu na BR-253, em Araguatins, no Bico do Papagaio. O condutor, de 23 anos, foi preso em flagrante. O motorista informou que havia carregado o caminhão com sal em Xinguara, no Pará, e descarregado em Pissarra, também no Pará. Com o compartimento vazio, os policiais viram um fundo falso e foi preciso só arrebentar a parede de proteção para localizar a droga. E atenção, motoristas, trecho da BR-153 entre o sul do Tocantins e Goiás estão operando aí no sistema Siga e Pare por conta de obras na rodovia. Segundo a empresa Ecovias Araguaia, as obras são de infraestrutura, recuperação da malha viária e instalação de praças de pedágio e seguem até o próximo sábado entre os municípios de Figueirópolis e Aliança do Tocantins e também a cidade de Alvorada. Os bloqueios são alternados entre 6 da manhã e 6 da tarde e, em casos de emergência, os motoristas podem acionar a empresa pelo telefone 0800 153 0153. Bombeiros militares e cães farejadores do Tocantins estão indo para Pernambuco, onde devem ajudar nas buscas por vítimas das chuvas lá no estado. Vamos conversar ao vivo com o repórter Rafael Ishibati, que tem mais detalhes para a gente sobre essa ida dos militares lá para Pernambuco. Oi, Rafael, muito boa noite para você. Quais são as suas informações? Pois é, Danilo, as duas equipes de militares saíram aqui de Palmas ainda nessa madrugada rumo ao Recife, a capital de Pernambuco. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Hoje, durante o dia, a última confirmação do Corpo de Bombeiros é que o número de vítimas em Pernambuco, por conta das fortes chuvas dos últimos dias, subiu para 106. Ainda existem 10 pessoas desaparecidas no estado, é justamente aí que a equipe aqui do Tocantins vai atuar. Essa equipe que foi enviada para Pernambuco aqui do Tocantins, ela é composta pelo subtenente Rafael Molo e a cadela Sky, além do cabo Rafael Guzmão com a cadela Dory, e para ajudar no auxílio dessas duas equipes está também o cabo Magno Valadares. Eles fazem parte da Companhia Independente de Busca e Salvamento aqui do Corpo de Bombeiros do Tocantins. Essa equipe deve chegar lá em Pernambuco nas próximas 24 horas e integrar a força-tarefa que está fazendo a busca por desaparecidos entre os escombros causados pelas fortes chuvas dos últimos dias em Pernambuco. Essa equipe aqui do Tocantins, que foi enviada para Pernambuco, ela tem experiência nesse tipo de salvamento, porque eles atuaram na tragédia das fortes chuvas de Petrópolis em fevereiro desse ano e agora eles vão utilizar essa vasta experiência para fazer esse salvamento também lá em Pernambuco por essas 10 pessoas que ainda estão desaparecidas. Danilo?
Tá ok, Rafael. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. A Polícia Civil fez hoje uma operação contra o abate clandestino e o furto de gado em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. A Aurora Fernandes está chegando ao vivo aqui com a gente e tem mais detalhes. Aurora, alguém foi preso aí nessa operação? Boa noite para você. Oi, Danilo. Boa noite a todos. 2 homens foram presos durante a ação da Polícia Civil ali na região de Paraíso, um de 44 e um de 35 anos de idade. Os 2 já têm várias passagens pela polícia, segundo as investigações. Eles são suspeitos de participar do furto do gado e foram presos, entre outros crimes, por receptação. A polícia diz que os animais já vinham sendo abatidos há algum tempo na zona rural de Paraíso, tanto que também foram apreendidos vários quilos de carne durante essa operação, além de uma espingarda com um silenciador. Tanto a carne quanto a espingarda, a polícia acredita que façam parte de toda essa ação. A carne seria a carne dos animais abatidos ilegalmente e a espingarda seria a arma utilizada para esses crimes. Munições também foram apreendidas. Os 2 homens presos foram encaminhados para a delegacia e, de acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam, Danilo. Tá ok, Aurora. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. E veja a seguir, Palmas e Araguaína começam a aplicar a dose de reforço para pessoas entre 12 e 17 anos. J2 vai para um intervalo e volta já já. J2 de volta e a baixa procura por vacinas contra gripe e o sarampo tem preocupado as autoridades aqui do estado. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 90% da população, mas até agora não alcançou nem a metade disto. Todos os anos o seu Leomar já sabe que tem um compromisso com a imunização. Nunca faltou uma campanha de vacina contra a gripe e tem como provar, tá ali tudo anotado no cartão. Isso é a minha obrigação. Se a vacina existe para te prevenir, para proteger a sua vida, por que não tomá-la? Por que não vacinar? Então tem isso como meta. Ele é professor e por isso faz parte do grupo prioritário da vacina contra a influenza. Esse também é um dos motivos por fazer tanta questão de se vacinar. Porque além de proteger, fica livre de contaminar os alunos e outras pessoas ao redor. Afinal, vacinar não é algo individual, é pensar no coletivo. Prevenir é uma questão de responsabilidade de cada um de nós. E a vacina é a nossa proteção. Infelizmente, nem todo mundo está seguindo o exemplo do seu Leomar. A campanha de vacinação contra a influenza começou no início de abril, quase 2 meses depois, e mal passamos de 35% do público-alvo. A meta é 90%. A estimativa era de aplicar mais de 500 mil de doses aqui no Tocantins, mas não passamos de 130 mil. É importantíssimo que os pais tenham consciência da importância de estar imunizando as crianças. Elas por si só não têm essa noção. E é um pensamento de coletividade. Não basta uma pessoa dentro da coletividade estar vacinada, é preciso que a gente tenha um percentual bem grande. Nesse ano, o Ministério da Saúde lançou 2 campanhas juntas para aproveitar essa vinda aos postinhos de saúde. Então, junto com a influenza, também estamos na campanha de combate ao sarampo. Acontece que a primeira fase de ambas termina nessa semana, no dia 2 de junho. Só que em nenhuma delas não estamos nem perto da meta. A gente pede que a população que faça parte dos grupos prioritários que estão elencados para ambas as campanhas de vacinação, que procure a unidade de saúde mais próxima para tomar o seu imunizante. É muito importante essa proteção para a nossa população, para que essas doenças não retornem nem para o nosso país e nem para o nosso estado. O infectologista explica a importância da vacinação contra o sarampo, que foi uma doença erradicada no país, mas que voltou por conta dos baixos índices de imunização. Já conseguimos ficar sem sarampo e, infelizmente, o vírus ele continua circulando no mundo. E se você não mantém a população que vem adiante com as vacinações no tempo adequado, você vai perdendo essa proteção coletiva e corre o risco de novos surtos. É importante se vacinar, né? Vamos aos números da pandemia. Hoje foram registrados novos 291 casos de Covid-19 aqui no estado.
felizmente, nenhuma morte foi registrada. Os dados consolidados vão aparecer aqui agora no nosso telão. Desde o início da pandemia, foram confirmados 306.453 casos de Covid-19. Atualmente, temos 566 casos ativos. Óbitos, infelizmente, 4.157 pessoas morreram. Hospitalização hoje, temos 15, leitos públicos clínicos 7, UTI Covid 2. Leitos privados clínicos 4, UTI Covid 2. Palmas começa a aplicar a dose de reforço para o público de 12 a 17 anos a partir de amanhã. A orientação é do Ministério Público da Saúde. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Aurora Fernandes, que está aqui de volta. Aurora, o pessoal aí já pode procurar o posto de saúde para se imunizar? A partir de quando, né? Justamente, a partir de amanhã tem estreia para 2 públicos. Começa a segunda dose de reforço para idosos acima de 60 anos e a primeira dose de reforço para pessoas acima de 12 anos de idade. Serão aplicadas nessas pessoas, conforme a orientação do próprio Ministério da Saúde, as vacinas Coronavac ou Pfizer, preferencialmente. Inicialmente, a orientação do Ministério da Saúde é essa. Aí, o que precisa levar para tomar essa vacina? Não tem que agendar, pode ir direto na unidade de saúde, levando o documento de identificação, o cartão de vacinas e também o cartão do SUS. Só precisa ficar atento para ver direitinho qual unidade de saúde mais perto da sua casa vai funcionar o horário que você pode ir, porque algumas unidades funcionam pela manhã, outras funcionam à tarde, mas tem vacinação espalhada pelas mais de 30 unidades de saúde aqui de Palmas, não tem desculpa para não se vacinar. Então amanhã, a partir de 8 horas da manhã, nas unidades de saúde, já tem vacinação aqui em Palmas, da primeira dose de reforço para pessoas acima de 12 anos e da segunda dose de reforço para pessoas acima de 60 anos de idade. Também tem novidade na vacinação lá no norte do estado, é por isso que a gente vai para Araguaína agora conversar com a Jaqueline Teixeira. Boa noite, Jaqueline. Oi, Aurora, boa noite para você, boa noite a todos. A dose de reforço para os adolescentes de 12 a 17 anos de idade também começa a ser aplicada aqui em Araguaína a partir de amanhã. Ao todo, são 17 pontos de vacinação. 16 unidades básicas de saúde e o ponto itinerante, em frente à Câmara Municipal, que fica localizada no centro da cidade. As unidades de saúde atendem de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 11h30. Pausa para o almoço e retorna a partir do horário da tarde, de 1h30 até as 5h30 da tarde, com exceção nas unidades Araguaína Sul, da Vila Aliança, Couto Magalhães, Nova Araguaína e Manuel Maria. Essas atendem em horário ampliado, das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Já a Câmara Municipal, o atendimento na Câmara Municipal também é de segunda a sexta-feira, mas é de 8h30 da manhã até as 18h30 e no sábado o atendimento é das 8 da manhã até a 1h da tarde. A ampliação da vacinação para este público de 12 a 17 anos segue uma recomendação do Ministério da Saúde. Aqui em Araguaína, mais de 10 mil adolescentes já podem receber essa dose de reforço. Vamos ver agora o que disse a diretora de imunização de Araguaína, Samila Braga, sobre mais essa fase de imunização. Vamos conferir. Independente do laboratório que tenham recebido neste reforço, o adolescente poderá receber a vacinação da Pfizer ou Coronavac, da Butantan, a depender do estoque disponível para cada um dos laboratórios. Nós temos em Araguaína mais de 19 mil adolescentes e destas, pouco mais de 10 mil já estão aptas para receber a dose de reforço. E para receber essa imunização, a recomendação é que o adolescente apresente, além de um documento oficial com foto, no caso do RG, também o CPF, cartão do SUS, a carteira de vacinação e esteja acompanhado de um responsável. Danilo, é com você. Tá ok, Jaque. Obrigado, viu, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Vamos voltar com a Aurora, porque serviços de saúde vão ser oferecidos amanhã para os moradores do distrito de Taquaruçu. A ação faz parte da programação da Capital por um Dia, não é isso, Aurora?
Justamente a partir de 8 horas da manhã, lá na Escola Crispim Alencar, o busão do Mais Saúde estaciona por lá, abrindo os trabalhos da saúde em Taquarussu para oferecer vacinação, não só contra a Covid para pessoas acima de 12 anos, mas também vacina contra a gripe e contra o sarampo, que é a tríplice viral que imuniza também contra a cachumba e rubéola. Só precisa ficar atento porque essas duas campanhas, o sarampo e da gripe, são para públicos específicos, então tem que dar uma olhadinha se você faz parte desses públicos. Mas Taquarussu nem é tão grande assim, compensa dar uma ida lá para ver direitinho se você pode se vacinar, não. Já contra a Covid, acima de 12 anos, levar o cartão de vacinas, documento de identificação e o cartão do SUS e pode se vacinar. O busão fica por lá até por volta de 2 da tarde. Depois, lá no Colégio Militar, também em Taquarussu, tem vacina, mas aí é para os bichinhos. Cães e gatos vão poder receber a vacina contra a raiva e ainda fazer o exame para detectar a leishmaniose, que é o que a gente chama comumente de calazar. Além disso, também vai ter orientação sobre a vigilância sanitária e também palestras educativas, por exemplo, sobre o risco de utilizar o cigarro eletrônico. Para quem tem agendamento de consultas de alta complexidade, como ginecologia, psiquiatria, vai ter atendimento amanhã por lá, mas só para quem já tem agendado as consultas. E também tem teste rápido de HIV e sífilis de graça por lá, Danilo. Muito bacana. Obrigado, viu, Aurora, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E já tem programação para a temporada de praia lá em Pedro Afonso, no centro-norte do estado. A estrutura vai ser montada na Praia do Duga e as atividades acontecem entre 5 e 24 de julho. Entre as atrações aí nacionais estão Matheus Fernandes, Babado Novo, Bel Marques, Piscirico, Amado Batista, Zé Otávio e Ícaro e também Gilmar. Em instantes, já acertou as contas com o Leão? Prazo termina daqui a pouquinho, hein? J2 volta já já. Estamos de volta e terminam hoje as inscrições do processo seletivo simplificado complementar para o cargo de agente censitário do IBGE. Ao todo, são 133 vagas para agente censitário de administração e informática em 14 estados. No Tocantins, são 5 oportunidades distribuídas em Cristalândia, Divinópolis, Novo Acordo, Vanderlândia e Xambioá. Para fazer a inscrição, o candidato deve preencher o formulário pela internet e enviar os documentos exigidos por e-mail. Mais informações você encontra lá no G1 Tocantins. Termina hoje à noite o prazo para declarar o imposto de renda, mas esse ano o tocantinense teve pressa e cerca de 98% dos contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Dona Ana Lúcia está correndo contra o tempo para conseguir entregar a declaração de imposto de renda dentro do prazo, que termina hoje. O jeito foi recorrer ao contador para não ter nenhum obstáculo. Vale até dar uma bajulada no profissional. Vai dar tudo certo. Olha, ainda vou fazer uma campanha do meu contador, viu? Pensa que contador competente. Sobrou para o Flávio garantir que esses e outros clientes não tenham problemas com o Leão. No escritório de contabilidade dele, o trabalho vai até meia-noite. Quem recorre é um profissional, que é mesmo evitar dor de cabeça. Tem muita dúvida quanto a bens, na hora que vende o imóvel, qual o imposto que paga, como calcular aquele imposto. As dúvidas são muitas, então a maioria prefere procurar o contador para poder fazer. Entre os que devem declarar estão as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Quem perder o prazo pode ser penalizado. Paga multa mínima de R$ 165 e essa multa pode chegar até 20% do valor do imposto devido. No Tocantins, a Receita Federal espera receber 187 mil declarações de imposto de renda. Até o último balanço parcial, 5 mil tocantinenses ainda não haviam feito o documento, 2% do total. Para não perder o prazo e nem ser penalizado por isso, é possível enviar a declaração agora, ainda que esteja incompleta, e fazer as alterações só depois, reenviando os dados corretos por meio da opção Declaração Retificadora. Só não pode esquecer de retificar, porque senão vai cair malha fina e vai acarretar problemas para a pessoa. A declaração começou a ser entregue em março desse ano. O prazo terminaria em 29 de abril, mas foi prorrogado até 31 de maio.
Quem pretende fazer o acerto de contas ainda hoje precisa se apressar. Como tem muita gente ainda que não enviou, pode haver dificuldades por conta de congestionamento no sistema. A Arquidiocese de Palmas encerra hoje o Jubileu de Prata. E para comemorar, tem missa na nova sede da Catedral, na Praça dos Girassóis. Vamos voltar a falar com o repórter Rafael Ishibashi. Como é que está o movimento por aí? Já vejo que tem muita gente aí na igreja, né? Muita gente acompanhando esse momento histórico, viu, Danilo? Isso porque a Catedral aqui de Palmas está em festa hoje, nesse momento, que é único, por dois motivos. Primeiro, como você falou, hoje é o encerramento da comemoração dos 25 anos da Arquidiocese aqui da capital, que foi inaugurada em 31 de maio de 1996. O segundo é porque essa daqui é a primeira missa na nova sede da Catedral. E, claro, não poderia ser diferente, ela está sendo ministrada pelo arcebispo aqui de Palmas, o Dom Pedro Brito Guimarães. A pedra fundamental da catedral, ela foi erguida em 2004, quando foi celebrada uma missa, quando isso aqui ainda era um terreno, e agora, assim, dentro da catedral, já quase construída, está sendo sediada essa primeira missa para comemorar esses 25 anos da arquidiocese aqui da capital. A obra, ela está um pouco atrasada por conta da pandemia, mas ainda assim, a arquidiocese decidiu fazer essa missa, e como a gente pode ver, ela foi muito bem recebida por diversos fiéis que estão aqui celebrando esse fim dos 25 anos da Arquidiocese e essa primeira missa dentro da nova sede. Danilo? Tá ok, Rafael. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. E eu vou ficando por aqui. Para acompanhar mais notícias do nosso estado, acessa lá o G1 Tocantins. Por lá você também consegue rever todas as nossas reportagens exibidas aqui no J2. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Palmas Medical. Novo pronto-socorro, agora com pediatria 24 horas.